Olá, eu sou Julião Batista e você está assistindo o FolhaCast, podcast da Folha de Dourados. Estamos aqui recebendo o candidato a deputado estadual e vereador Marcelo Mourão. Tudo bem com o senhor? Tá tudo bem aqui, uma alegria poder estar aqui, né? Eu gosto muito da Folha, Zé Henrique, Juliel, uma satisfação, uma alegria. Tô aqui à disposição para a gente bater um papo. Bom, estamos no período eleitoral e aí eu vou começar com aquilo que nós estamos fazendo, esse especial Eleições 2026, né? Quem é o Marcelo Mourão? Pergunta importante para iniciarmos. O Marcelo Mourão é o neto da Dona Antônia, neto do seu Raimundo, nascido aqui, sonhador desde criança e um realizador, um cara que acredita nas coisas, que acredita que sonhos são possíveis, que decidiu entrar para a política com 18 anos de idade, enfrentar a minha primeira eleição aos 18 anos. Eu tenho muito orgulho disso porque até hoje eu sou e fui o candidato mais jovem que a cidade já teve em idade. Depois eu conquistei o mandato 12 anos atrás, 12 anos depois. Então foi uma jornada de 12 anos até conquistar o mandato. Marcelo Mourão é um realizador, acredita nas pessoas, uma pessoa do bem, uma pessoa que pagou o preço de ser criado pela avó, com todas as ausências que uma criança de vida muito simples e humilde teve, mas que acredita que é possível fazer as coisas, é possível fazer acontecer. Então é um misto de bons sentimentos que formula esse Marcelo Mourão de agora, que continua sonhando, continua acreditando. Aliás, para ser político você tem que ter essa energia, senão você não toca, né? Porque eu penso que hoje o ser humano que mais é julgado é o político. Todo mundo é bom, todo mundo é gente boa, mas é político e aí você paga o preço de enfrentar. E não é só você, é Uhum. a família, é um conjunto de coisas. Então, Marcelo Mourão por Marcelo Mourão é um Marcelo Mourão que tem muitos Marcelos aí que sonham, que acreditam, que realizam, que pagam o preço por ter opinião, inclusive. Né? Uhum. Bom, conheço o senhor assim como escritor também, além de sua atuação enquanto parlamentar aqui na Câmara Municipal. E aí eu queria saber um pouco dessa sua vida profissional do Marcelo fora dessa política, né? O que o Marcelo faz, o que ele desenvolve. Essa pergunta é muito interessante, porque outro dia a minha filha foi na casa de uma amiga e ela tem 19 anos e a amiga também. Então elas cresceram juntas. E a mãe dessa amiga tinha um DVD do Marcelo Mourão, narrador de rodeio lá. E a minha filha me ligou, pai, você tem aqui um DVD e tal. Então, fora da política, tudo que eu tive vontade de fazer, eu fiz na minha vida e faço. Eu fui alfabetizado já na adolescência, né? Eu reprovei 3 anos seguidos a primeira série lá do ensino fundamental. Eu venho de uma família de avós analfabetos, né? E então para mim não foi fácil a infância ali na escola. Mas eu me tornei escritor aos 21 anos, queria escrever. Aliás, eu gosto muito de compartilhar o que eu sei com as pessoas. E eu escrevi o meu primeiro livro falando sobre essa jornada no rodeio, que era o sonho de se tornar narrador de rodeio. Esse livro foi parar na mão da Glória Pérez, ajudou na construção da novela América, isso lá para o ano de 2003, mais ou menos. Eu tinha um sonho de narrar rodeio, realizei o sonho, narrei em Barretos 3 vezes, mas eu fui lá mais de 10 vezes. Então eu tenho muito orgulho desse momento como profissional. E eu sempre quis trabalhar na televisão, né? Sempre quis. Então já fui repórter de rua, já vendi publicidade para televisão, já apresentei programa de televisão. Acabei de assinar um contrato com a televisão que está me oportunizando é, emplacar um programa de televisão. A TV Globo, através da TV Morena, agora vai juntar MS, MT e Goiás num combo e vai passar um programa de televisão que eu escrevi, que eu pensei, que eu Roteirizou como um idealizei, que todo. eu roteirizei. E o Marcelo Mourão que escreve novelas, Marcelo Mourão que escreve séries de televisão, o Marcelo Mourão que fez teatro quando criança, já escrevi peça de teatro, já escrevi e dirigi mais de 70 radionovelas no programa do prefeito e radialista Marçal Filho, do Marcelo Mourão, articulador político, né? Já coordenei campanha, eu já sofri por falta de coordenação de campanha, eu já palestrei, então
Eu hoje tenho muita tranquilidade de falar dessas multifaces, né? Uhum. Porque isso também era um problema. Na minha juventude, eu ouvia muito assim: você não pode fazer mais do que uma coisa, você tem que focar numa coisa, você tem que. Nós, seres humanos, a gente precisa realizar, né? Você precisa. E eu nunca tive medo de mudar. Eu fiz programa de rádio na madrugada, eu fiz programa de rádio durante o dia, eu passei por todos os horários. Uhum. E sempre eu que pedi demissão. Quando eu sentia que já estava o mesmo do mesmo, eu falava, não é isso que eu quero. Porque a gente nasce e a gente é pouco tempo. Se eu viver aqui 70, 80, 90, 100 anos, é pouco tempo. E a gente não pode fazer poucas coisas. A gente precisa. Você está apresentando podcast, eu já sabe, então a gente precisa realizar. E o Marcelo Mourão, fora da política, é um realizador. Tudo que me dá vontade de fazer, eu quero fazer. E eu quero aproveitar a vida ao máximo possível realizando. Então, seja escrevendo, seja dirigindo, seja disputando, seja atuando como agente político ou como um ser humano comum do dia a dia que pode inspirar pessoas a realizar também. Então, é um misto de coisa aí muito interessante. Bom, não é que o senhor estava mencionando a questão, né, da sua trajetória, enfim. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o aspecto de você vir de uma família simples, né? Sim, E mencionou os seus avós, né? E eu gostaria de entender, né? Esse vínculo, né, seu com os seus avós, né? E se ainda aquela criança que você foi em algum momento ainda se apresenta como um todo hoje no Marcelo, um homem maduro, né, enquanto casado, enfim. enquanto você formulava aí o seu pensamento, eu me emociono com isso. Assim. Eu sou uma pessoa emotiva, pode não parecer, eu sou tímido, sim. Essa criança está em mim todo dia. Né? Essa criança, ela está em mim todos os dias. Eu, eu chamava minha avó de mãe até o dia que eu levei uma surra para deixar de chamá-la. Isso me marcou muito. A minha avó, foi o jeito que ela encontrou, e hoje eu tenho esse pensamento. Minha avó foi uma pessoa extraordinária na minha vida, ela sempre caminhou comigo, não é só na política. Ela sempre caminhou comigo na realização dos sonhos. Minha avó saiu a pé da Vila Ubiratã e veio aqui na Grande FM pedir para o radialista me dar a oportunidade de ser radialista. E eu virei amigo desse radialista. Um dia ele foi na minha casa e ele falou: mas ela é sua avó? É minha avó. Ela foi na rádio e ela pediu que você queria ser radialista. Ela falou que era uma vizinha sua. Então, olha como minha avó era. E eu lembro que um dia minha avó, eu chamava ela de mãe, minha avó me bateu. Uhum. Ela falou: não sou sua mãe. Hoje eu entendo que a minha avó, imaginando que minha mãe chegaria, ela queria que eu chamasse a minha mãe de mãe. Eu Uhum. não quero tomar o lugar de mãe, né? Uhum. Então eu não sou sua mãe, eu sou a sua avó. Mas eu dormi com a minha avó e com o meu avô até os 7 anos de idade, né? Eu lembro que eu mijava na cama, no meio do meu avô e da minha avó. E depois eu passei a dormir numa cama sozinho. E até que um dia eu vi minha mãe pela primeira vez. Hoje ela mora aqui, a gente se dá bem. A história da minha mãe também é muito desafiadora, sabe? Uhum. Você imagina hoje, né? A história do meu filho e da minha filha já ela é muito diferente da minha história. E aí eu fico vendo o que minha mãe, minha avó, meus avós passaram, né? Então, esse Marcelo Mourão que você pergunta da infância, ele está dentro de mim até hoje. Eu, eu sinto que esse menino ele está aqui. E acho que é ele que me dá coragem, sabia? Uhum. É ele que me dá coragem de enfrentar as coisas, porque a campanha ela é muito difícil, a vida ela não é fácil. E toda vez que eu sinto que eu preciso levantar e seguir, eu lembro desse menino, né? Eu lembro dos amigos meus de infância, onde que eles estão, muitos morreram, muitos sumiram, né? Eu venho de um bairro, hoje a Vila Ubiratã está asfaltada, está bonita, os terrenos baldios hoje têm residências, tem moradia, tem casa, tem fluxo, mas já foi um bairro muito periférico onde as pessoas passavam muita dificuldade.
onde a cerca era balaústo, onde a sacolinha tinha que colocar no pé para andar. Isso não é mentira, isso é fato. Eu vivi isso. Minha avó ia ajudar a lavar a escola, né? Limpar todo mundo. Era assim que era. Então, eu sinto que é esse Marcelo Mourão da infância, é esse menino que está dentro desse homem. E quando eu encontro um desaforado, quando eu encontro alguém que não me conhece, quando eu encontro alguém que banaliza tudo, esse menino me faz grande, me faz forte e eu faço o enfrentamento que tem que fazer. Bom, Marcelo, a partir de todo esse contexto, né, uma pessoa, né, da área da comunicação, né, que já passou por muitas coisas, rodeio, né, foi É, locutor, é, escritor, que é uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, enfim, das suas obras, né, uma pessoa, porque é muito difícil você encontrar um parlamentar que tenha um arcabouço de literatura mesmo como um todo tão grande, né? E isso é uma coisa extremamente positiva em você. E aí, por que que assim, você inicia, né, a sua trajetória política aos 18 anos, no sentido de se candidatar. sim, Mas aí após 12 anos foi que você conseguiu lançou o êxito. Você mandato. teve o êxito, isso. Por que você quis entrar na política? Porque parece que já estava consolidado de alguma forma. Porque a política, ela é boa. Quem faz a maldade são os maus. Sim. Tem muito canalha que se veste de bom político. Uhum. E é assim que é. Mas a política pode fazer coisas, né? Eu disputei a minha primeira eleição na escola, né? Depois ali no terceiro ano, no quarto ano. Então, eu sempre tive um espírito de liderança. Eu era o cara que chegava primeiro e arrumava a sala. Eu era o cara que chegava primeiro. Se nós íamos jogar bola na rua, enquanto os meus amigos ficavam batendo bola, eu era o cara que marcava o campo, que colocava os gols. Eu era esse organizador. Uhum. E quando eu percebi que a política levava o asfalto que minha avó tanto queria, eu falei, cara, eu tenho que ter mandato para fazer isso. Quando eu montei uma escolinha de rodeio, que eu vi que era o político que podia fazer um convênio com a escolinha para a gente ter dinheiro para comprar a roupa dos meninos, as vestimentas, eu falei, o político. O político é o ser que pode fazer. Quando eu lembro do Braz Melo chegando na escola que eu estudava, que era de madeira, e dizendo: vocês vão para uma escola nova. E eu pergunto: quem é ele? Ele é o prefeito. O prefeito é o quê? O prefeito é o político. O político faz escola. Então, na cabeça de criança, eu falei: o político faz, né? Uhum. O político tem esse poder de transformar. E aí eu quis entrar para a política. E aí eu fui, você vai buscando, fui falando com uma pessoa, fui falando com outra. Até que falou, ó, tem que filiar num partido político. E como que filia num partido político? Você tem que achar esse partido. Então, eu fui indo nessa caminhada, né? Primeira eleição eu tive 212 votos. Eu lembro do Luiz Rogério de Sá falando o nome de todos os eleitos e eu, minha avó, minha tia lá na sala de cá não falava nunca, falava meu nome. E aí quando chegou lá nos últimos, Marcelo Pereira Mourão, 212 votos. Nossa, 212 pessoas votaram em mim. Depois eu fui para 866 votos, depois eu fui para 1.523 votos, conquistei o mandato. Então tem uma jornada aí. Eu sei o que é andar a pé na rua, eu fui o primeiro candidato a usar um microfone andando na rua da cidade falando com as pessoas, isso em 2008. Nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos essa rede, e eu falei, se eu falar com as pessoas, elas vão me escutar. E eu coloquei um microfoninho aqui, fui andar cabeça baixa, Parque das Nações, Jockey Clube, Marcelino Pires. Hoje é novidade, mas alguém. Então, assim, eu sinto que eu sempre pensei além do meu tempo. Você sempre teve um feeling Eu ali. sempre. As crianças. Por que faz pesquisa na região do Jockey Clube, da Vila São Brás, eu apareço bem? Aquelas crianças que gritavam comigo há 20 anos atrás o meu nome, há 26 anos atrás o meu nome, mas elas viraram adulto, elas são pais de família. Eu sinto que eu tenho um lugar no coração delas. Uhum. Né? Alguém falou para mim, ó, você tem possibilidade de crescimento na pesquisa. Você nem lançou campanha e você aparece bem. E outro dia eu ouvi um desaforo de um político, ele falou assim para mim, você sabe que você não tem chance, né? E eu olhei para ele e falei, tá bom, eu vou ajudar o senhor então. E aí ele falou assim, porque você começou agora. Todo mundo já tá com alguém aí. Você tinha que ter começado antes. Ele não sabe que eu comecei há 26 anos atrás.
Ele nunca me viu andando na rua lá, conversando com aquelas crianças que hoje são eleitores e votam. E tá tudo bem se eu tiver que esperar mais 12 anos para ser deputado, tá tudo bem. Eu não vou desistir disso. Eu tendo saúde, conseguindo fazer o enfrentamento, eu vou. E aí eu espero que quando eu tiver a oportunidade de ser um político grande, com poder de realização, eu não vire um babaca, como esse tipo de gente que tem a coragem de apontar o dedo e falar: você não tem condições. Aliás, para mim isso não muda nada, porque eu sempre ouvi isso. Quando eu quis fazer rádio, eu escutei isso. Quando eu fui disputar a primeira vez, eu escutei. Eu volto aqui. Faz 26 anos que eu estou tentando emplacar um programa na televisão. 26 anos. Quando nasceu o Big Brother Brasil, um ano antes eu já estava escrevendo um programa de televisão que em algum momento eu queria. E hoje vai passar na maior emissora de televisão do país, né? Então, isso para mim é a maior prova de que você não pode desistir. E o grande inimigo é o tempo, porque o tempo cansa as pessoas, né? Mas você de novo vai tentar, mas sabe, as pessoas abandonam porque nós somos imediatistas, né? Tem que ter muita Você resiliência. você falando da literatura, eu, eu descobri, eu fui o primeiro vereador do Brasil a publicar um livro que fala sobre o trabalho legislativo no município. Depois eu encontrei um colega que também foi vereador por um tempo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Uhum. E ele também publicou. O dele é mais técnico, ele é advogado. E aí eu fui ver as datas. O meu livro foi primeiro. Então eu tenho orgulho disso. Hoje, pouco vale isso aqui. Mas se um dia eu não estiver mais aqui, alguém vai pegar isso e falar: esse cara já falava disso, ele já escrevia sobre isso, ele já defendia sobre isso. Então eu tenho muito orgulho de poder falar disso. Eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas, você tem que inspirar as pessoas, você tem que estimular as pessoas. E se eu tivesse tido acesso, Juliel, a uma literatura como essa, certamente eu teria sofrido bem menos. Bem menos. Então, se eu puder tornar a caminhada do outro menos difícil, eu quero fazer. E aí eu jogo lá para o campo espiritual. Deus vai. Eu não conheço outro político que foi numa reunião do adversário pedir voto para ele. Eu fui em 2016, quando eu perdi a reeleição de vereador. Eu fui na casa do Robson Silva, ele era candidato a vereador, eu arrumei a vaga para ele ser candidato, e ele reuniu os amigos, a família, e eu fui na casa dele dizer: ajudem o Robson, votem no Robson. Eu perdi a eleição por 52 votos, o Robson teve mais de 400 votos. E eu sempre questionado: pô, mas você é maluco, você vai lá, você é candidato, vai lá pedir votos, está jogando contra você mesmo. Sabe quem pegou na minha mão e me levou lá no PL para garantir minha vaga de ser candidato? Coronel Davi, que também é deputado estadual. Coronel Davi repetiu comigo o que eu fiz com esse menino há anos atrás. Então, eu nunca duvidei que o universo conspira a favor das boas ideias. Pode demorar um pouco, mas ele conspira a favor das boas ideias. Marcelo, você já teve, né, uma atuação, tem ainda, né? Nós estamos aí no meio do mandato, né, como enquanto vereador. Uhum. Mas assim, o que que fez com que você escolhesse, você optasse em se candidatar a deputado estadual? Porque assim, eu acho que essa é a primeira eleição sua, né, De para deputado deputado, para estadual, é deputado a estadual. segunda. Há 4 anos atrás eu tentei. Tentou nova. Estava com a Rose, naquele sonho da Rose governadora, da gente Ah, construir um projeto. Eu fiz mais de 4 mil. Fiz 4.300 e poucos e na votos. ocasião você se surpreendeu com a quantidade de votos ou não? Nós imaginávamos, nós elegemos um deputado com 12.800 votos, que foi o irmão da Rose. Eu sabia, e eu não estava pronto para ser, porque no fundo, eu um dia quero ser deputado federal. Eu tracei isso para minha vida. Eu quero discutir os temas nacionais. Eu miro lá em Brasília. Uhum. Mas projeto político não é sempre aquilo que você quer. Então a Rose me procura e diz assim: você pode ser candidata a estadual? Eu falo: Rose, eu quero ser federal. Não, mas ajuda o projeto, vem para estadual. Aí eu entendo, aí eu venho para uma campanha de estadual, foi uma campanha bonita, foi legal, mas eu não me elegi. Dessa vez, não. Dessa vez eu me preparei para ser candidato a deputado estadual. Eu sabia. Seguindo a sua linha, você quer para deputado federal. É um Contudo, sonho, é é um um sonho. sonho. Eu quero Brasília, Aham. né?
E tem gente que fala que eu não posso falar, né? Você não pode falar isso. Eu não tenho como eu não falar. É o que eu almejo. Um dia Aham. eu quero ser o deputado federal de Dourados, Sim. do Mato Grosso do Sul. Tem projeto meu lá no Congresso, no Senado da República, que eu escrevi, que eu entreguei na mão do senador, ele apresentou. Tem uma deputada federal do Rio de Janeiro que pegou a lei do plantão que nasceu aqui em 2013 e Uhum. está defendendo no Congresso. Eu quero discutir o Brasil, sabe? Mas agora o que me cabe? Tentar ser deputado estadual. O cenário ele é menos difícil, não quer dizer que é fácil. Então Uhum. eu me preparei para fazer essa disputa. E por que que eu quero ser deputado estadual? Porque eu quero ajudar a construir um prédio novo para o Hospital da Vida. O deputado estadual pode convencer o governo do estado a colocar o recurso aqui. Porque eu quero muito ajudar a construir o anel viário sul, ligando a cidade de uma ponta na outra. O deputado estadual ele pode convencer o governo do estado a colocar dinheiro para fazer isso. Quanto de recapeamento a gente precisa? Porque o tapa-buraco não funciona mais. O governo do estado tem um programa para recapeamento de ruas. O deputado estadual, se todo dia ficar no ouvido do governador, na tribuna da Assembleia, fazer todo esse debate, ele consegue. Então, são algumas dos. Nós não temos leito de UTI suficiente para atender a nossa gente. O governador falou que 26% da capacidade do hospital regional atende Dourados. Eu quero que seja 50%, no mínimo, para atender a nossa gente. Quem é que faz esse debate? O deputado estadual. Sim. Desde que ele queira, desde que ele tenha coragem para fazer e ele saiba fazer os encaminhamentos. Eu me sinto nessa condição. Eu penso que eu posso contribuir. E fora a ideia que Dourados precisa eleger o seu novo deputado estadual, respeitando quem já tem mandato, mas Dourados tem condições de ter uma bancada dela. Sim. Né? Se ela votar, se a cidade entender, ela elege um número significativo de deputados estaduais. E eu já aceitei que eu sou político, viu Juliel? Porque teve um tempo que eu tinha vergonha de falar que eu era vereador. Uhum. Né? Tamanha foi a banalização, e eu passei por esse processo, então eu aceitei que eu sou político. Eu sou um bom político, eu trabalho muito, e eu sinto que se eu tiver a oportunidade de ser deputado estadual, a gente vai poder realizar sonhos, fazer coisas, furar a bolha daquela conversa mole que o político legisla e fiscaliza. O político do legislativo ele faz muita coisa, ele é juiz da causa, ele viabiliza recurso, ele realiza obra. É que se colocou na cabeça das pessoas. Olha, o dia que vereador disser, que deputado disser para você que ele asfalta a rua, ele mente. Isso não é verdade. Se você faz o projeto, se você organiza o recurso, se você verifica o projeto, se você aponta o caminho, se você convence o executivo a colocar o recurso, a sua participação é direta, é efetiva. O asfalto não brota sozinho. Ah, eu vou fazer um asfalto ali. Então, o deputado estadual que eu vejo é isso. É você construir essas relações positivas e realizar o que às vezes as pessoas acham que é até impossível de fazer, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho muitas ideias. Eu sempre sonhei uma UBS que atendesse de segunda a segunda, se não pode começar 24 horas, que seja das 18 até às 6 da manhã, só criança, só pediatria. Uma UBS toda organizada com lúdico para as crianças, sabe? Um ambiente só para elas. O deputado estadual pode fazer. Ele tem 3 milhões de reais, 4 milhões de reais por ano de dinheiro que ele indica o que ele quer fazer. E metade desse dinheiro é para a área da saúde. Então, olha, eu vou colocar 2 milhões de reais, eu quero que faça a UBS Corujinha lá em Dourados. Vamos só cuidar da pediatria. Nasce um projeto novo, pode ser modelo para o estado inteiro. A nossa população está envelhecendo. Eu sou da geração das pessoas idosas daqui a pouco. Cadê os centros de cuidado para a pessoa idosa? Eu criei um projeto que chama Recrevida, porque é recreação com vida. Então, a pessoa que tem 60 ou mais, ela não quer um lugar para ela ser despejada, ela quer um lugar onde ela possa viver, dançar, fazer brincadeiras, literatura. Então, se a gente construir um espaço com árvores, com um espaço aberto, com um banheiro adaptado,
com sala de jogos, com lugar para as pessoas dançarem, convivência para que elas possam viver melhor esse tempo de final de vida, tá fantástico. E eu acho que, como deputado estadual, eu posso fazer, eu posso ajudar a arrumar o dinheiro, eu posso convencer o prefeito que aquilo é importante. Eu posso sentar com o governador e dizer, governador, não faça só em Dourados, mas faça em Corumbá, faça em Naviraí. Aí eu começo a sonhar, né? Porque aonde ninguém enxerga nada, o pensador, o escritor, ele vê uma coisa. Então, e o legislador é isso, é ele que cria as normas, né? É ele que pensa isso. Então, nossa, eu poderia aqui falar de tantas coisas que eu tenho vontade de fazer, enfim. E caso o senhor consiga, né? Vamos Se eu conseguir, eu trabalhar, vou trabalhar demais. vamos trabalhar nessa hipótese, o senhor Eu acredito que é possível. que é possível. Ganhou a eleição, né? Dourados tem inúmeros problemas, com vários municípios do país, enfim, nós estamos falando do segundo maior município do estado, Sim. né? E querendo ou não, Dourados ele acaba abarcando aí, É a maior cidade do interior do estado. são 34 municípios, a Sim. região aqui E às vezes da até o Grande Dourados. Paraguai que vem aqui Sim. buscar atendimento. Então, assim, a situação é bem peculiar, assim, né? Há uma reclamação generalizada em várias áreas, Sim. incluindo, por exemplo, a saúde, que é aquilo que É atinge o ponto. muito a população. Mas, enquanto deputado estadual, o que o senhor acredita que é primordial? Assim, chegou ali no mandato, o que o senhor trabalharia de início ali para a cidade de Dourados? Se eu tiver essa honra de ser deputado estadual, se o povo votar em mim e for a vontade de Deus, que eu sinto que é, eu jogo sempre para o campo espiritual também, eu vou catar esse governador pelo braço e vou falar para ele, vamos lá em Dourados, que o senhor vai ver a importância do Anel Viário Sul. Leva o governador, coloca ele para ficar 10 minutos para atravessar a pista, ele vai ver que precisa. Leva ele para atravessar a pista da 156, lá que vai para o Arson. O Anel Viário Sul é uma prioridade. Vou pegar ele e falar assim, o senhor está vendo esse hospital da vida? Não dá para remendar mais. Vamos buscar o recurso, reunir todo mundo e construir um prédio novo. Falando de obra estrutural, essas duas para mim são pontuais. Do Anel Viário. Do Anel Viário Sul e do novo prédio do Hospital da Vida. Uhum. E você falou 3. Não menos importante, eu preciso de vaga para Dourados. Eu preciso que ele compreenda que Dourados tem que ter as vagas de UTI, as cirurgias eletivas, as pessoas que precisam e que estão na fila. A gente precisa entregar, não dá para ficar no discurso. E eu sei que quando você insiste no assunto, quando você dioturnamente fala daquilo, você faz as pessoas fazerem. Então, são as 3 ações práticas, diretas, retas, objetivas. Anel Viário Sul, novo prédio para o Hospital da Vida e os leitos de UTI e as cirurgias eletivas que ele precisa olhar com muito mais atenção. O que está me chamando a atenção, assim, vou pegar o governador, vou trazer, enfim, nós temos inúmeros deputados estaduais que são aqui de Dourados, Sim. né? O que está faltando? Então, por exemplo, em relação ao Hospital da Vida, Eu acho que está que faltando... é uma situação bem crítica mesmo, já muitos mandatos já. Juliel, está faltando a pessoa tratar isso como prioridade. Às vezes a gente olha tudo e não olha nada. Eu estou falando do Hospital da Vida, há 10 anos atrás eu estou falando. Porque eu vou lá, é a mesma conversa. É o teto que está desabando, é o prédio que já foi reformado quantas vezes, o elevador que nunca... Não dá para ser esse prédio, não pode ser esse prédio. Nós temos que construir um prédio novo. Para mim é básico isso. Agora, eu não posso abrir a cabeça do político e fazer ele acreditar no que eu quero que ele acredite. Poxa vida, eu já fui no Hospital da Vida, eu conheço histórias de pessoas, aliás, o corpo clínico do Hospital da Vida é fantástico. Não é justo aquela estrutura, seja com o paciente, seja com os médicos, seja com as pessoas. E eu não gosto do improviso. Eu acho que está na hora, assim como é a sede do SAMU. Né? Eu não sei se você sabe, mas a sede do SAMU passou pelo meu trabalho também. Não foi só o meu trabalho, tem várias mãos. Mas quando eu vi o SAMU, eu falei, cara, precisa de uma sede, o doutor Messias precisa de uma sede própria. A sede do SAMU está nascendo lá, um prédio lindo, bonito, sabe? Então, falta para esses políticos. Eu não sei. Quando eu virei vereador, eu fiz um plano de ação. Eu não me perdoaria se o meu mandato terminasse e o bairro que eu cresci, que a minha avó cuidou, que o meu avô cuidou,
que minha família mora até hoje não tivesse asfalto. E olha que passou vários vereadores ali, viu? Uhum. Vários vereadores. Eu posso dizer para você, começou meu mandato e terminou meu mandato, o asfalto estava lá. Eu sei a minha participação naquilo. Eu sei o trabalho que eu fiz, do Murilo subindo em cima de uma caminhonete lá do meu amigo Dimas e falar que ia fazer o asfalto e minha avó escutando e a gente sonhando isso e o asfalto depois, eu lembro que o Murilo falou assim para mim, você me ajuda a ser prefeito? Que eu vou asfaltar. Eu falei, em quanto tempo? Ele falou, me dá 2 anos. E no final do primeiro ano, a gente estava comemorando, dia 21 de dezembro de 2013. Eu tenho a fotografia com a minha avó, a máquina passando e cortando a estrada, o asfalto está lá. Então, é disso que eu estou falando, é dessas coisas. Eu me emociono mesmo, porque isso para mim é muito simbólico, né? Eu lembro da minha avó varrendo o terreiro, os políticos indo lá, abraçando. E você acredita no que o político fala? Quando ele diz. Por isso que tem alguns políticos que se descredibilizam, porque quando você diz eu vou cuidar de você, isso é muito sério, né? O cuidar. E quando eu falei para minha avó, vó, nós vamos conseguir asfaltar isso, eu jamais me perdoaria se o mandato acabasse e o asfalto não tivesse lá. Tudo que eu combinei no meu plano de ação do mandato, eu cumpri 100%. E pode demorar um pouco, mas vai sair o novo prédio do Hospital da Vida. E você vai lembrar dessa nossa conversa aqui. Pode ser que eu nem esteja na foto, porque acontece muito. Eu consegui dinheiro com o Marçal Filho, deputado, para fazer uma praça pública em Itaú, e no dia da inauguração, nem convidado eu fui. Fiquei sabendo pela internet. E eu que fui lá em Brasília, sentei com o ministro Gastão Vieira, o deputado Marçal que arrumou a agenda, e foi na conversa, igual eu estou falando com você, que o ministro arrumou os 500 mil reais para fazer a praça. Inaugurou a praça, nem convidado eu fui para estar lá. Tá tudo bem, a praça está lá. As pessoas de Itaú nem votam em mim, mas a praça está lá. Hoje, bem ou mal, precisando de uma reforma, a praça está lá. Então, teve alguém que pensou e foi atrás e viabilizou. Bom, elencando essas três situações, e aí eu vou insistir um pouco nisso, porque o partido do senhor, o PL, é base do governo, do atual governo do estado, do Sim. Eduardo Riedel, né? O anel viário é uma reclamação constante que chega dentro da Assembleia Legislativa. A questão do Hospital da Vida piorou, ou seja, não somente aqui de Dourados, mas, de novo, de Sim. toda a região aqui da Grande Dourados. A questão dos leitos na UTI, né? Então, por exemplo, houve a inauguração do Hospital Regional, né, como um todo. Mas existem muitas críticas, inclusive, sobre como vai funcionar a gestão como um todo, e assim por diante. O que está acontecendo para essa gestão do Eduardo Riedel não estar atendendo o segundo maior município do estado? O que o senhor acredita que está acontecendo ali como um todo? Juliel, essa é a minha opinião pessoal, tá? Uhum. Eu penso que está atendendo, mas não está atendendo como deveria atender. Não adianta nada eu ter um hospital dentro da minha cidade se não atende a minha gente. Se a pessoa vem lá de outro lugar distante buscar atendimento, e é lícito, tá tudo bem. Mas se eu tenho um prédio dentro da minha cidade, eu quero que atenda a minha cidade. Eu penso que está faltando clareza nisso. Alguém precisa chamar a realidade de todo mundo, falar, peraí, qual é o senso comum aqui? Né? Essa regulação, primeiro, a regulação, na minha avaliação, repito, é a minha opinião, a regulação precisa vir para o município. Dourados precisa ter essa regulação. É Dourados que sabe quem está na fila aqui esperando. Não pode a pessoa lá de Campo Grande querer regular o douradense aqui. É a minha opinião pessoal. Né? Eu respeito a matemática fria, do cálculo racional, de quem está atrás de um computador e analisa isso, mas eu estou numa região muito específica. Né? Uma coisa é eu dizer para você olhando de longe, outra coisa é eu estar presente. Então, regulação tem que vir para nós, as vagas, metade dessas vagas tem que vir para nós, senão não faz sentido você ter um prédio aqui. É um contrassenso, inclusive. Eu tenho prédio, mas eu não atendo o douradense. Ué, que conversa é essa? Uhum. Né? E que bom que tem o prédio, mas não me impede de ter o meu Hospital da Vida funcionando com uma estrutura nova. Quantas pessoas do estado nós atendemos? Quando o cara quebra a cara aqui e sofre um acidente, ele vai para o Hospital da Vida. É lá que ele vai.
Quais cidades em volta de nós têm um hospital? Aí eu fui pesquisar. Ponta Porã tem um prédio bonito, tem um hospital legal, mas a mão de obra qualificada está aqui. Uhum. Os médicos, os melhores estão aqui. Então eu preciso olhar para isso. Por que que o nosso repasse é menos? Aonde que está o erro, sabe? Então, quando eu tiver a oportunidade de ser deputado estadual, talvez seja o meu primeiro requerimento. Eu quero os números reais de dentro da Secretaria de Saúde do Estado. Eu não consigo ter acesso como vereador, mas como deputado estadual eu vou ter. O senhor acredita em problemas de financiamento? Porque, assim, isso também é uma reclamação, inclusive na Câmara Municipal aqui da cidade. Muitos parlamentares comentam que os outros municípios poderiam contribuir um pouco mais com a saúde daqui. Eles poderiam não, eles devem contribuir. Uhum. E eu falei com o secretário de saúde de Dourados, ele está trabalhando isso. Itaporã tem que colocar dinheiro no caixa de Dourados, Vicentina, Fátima do Sul, todo mundo tem que colocar. Agora, alguém tem que puxar a fila. Ó, vamos criar aqui um consórcio municipal. Quantos pacientes você manda para Dourados, Fátima do Sul? Quantos pacientes Itaporã manda para Dourados? Prefeito, o senhor pode depositar lá X reais para ajudar a pagar a conta? Deve fazer isso. Ué, eu não posso só querer utilizar, mandar para cá. Não, não é isso. Eu sinto que alguém precisa levantar essa discussão. E talvez eu tenha essa chance de fazer essa provocação, de provocar o debate. Se eu estiver errado, que me convença que eu estou errado. Mas é isso hoje é o que eu sinto. É isso que eu vejo. Alguém precisa levantar essa discussão, alguém precisa fazer esse debate, porque não dá para ficar pagando uma conta que todo mundo usa, mas só Dourados paga. Tá errado. Uhum. Marcelo, vamos comentar um pouco sobre a sua atuação enquanto vereador, porque eu acho que isso vai balizar muito a questão para deputado estadual, né? Qual foi a medida, assim, que você tomou ao longo dos anos enquanto vereador que mais te chamou a atenção? E aquilo que você também alteraria? Falando, eu acho que hoje eu não faria, não tomaria tal atitude, como eu fiz na ocasião. O mandato político, seja de vereador ou qualquer esfera do parlamento, eu sinto que ele é muito solitário, Uhum. porque, no geral, nós brasileiros estamos elegendo pessoas muito medíocres, pessoas que não querem pensar, que não querem debater, que não querem apresentar soluções, que ficam o tempo inteiro falando do problema e não fala como resolver o problema. Eu tive enfrentamentos muito duros. E eu agradeço por eles. Alguns me machucaram muito, outros só eu sei o que eu passei. E tem vereador que vai ter um mandato inteiro e não vai viver absolutamente nada. E vai sair daquele mandato achando que é aquilo, né? Eu tive a oportunidade de enfrentar o plenário lotado. Eu tive a oportunidade de ter pessoas me maltratando. Porque cada um defende aquilo que pensa, né? Cada um defende aquilo que pensa. Eu enfrentei votações muito duras. Eu me lembro aqui de quando eu fui discutir a baderna nos postos de gasolina. Eu sei o que eu sofri, né? O bispo entrou na conversa, os pastores de igreja entraram na conversa, os proprietários, o sindicato de posto de gasolina saiu de Campo Grande e veio aqui falar comigo. Foi um debate muito duro, mas se hoje tem os cercadinhos para as pessoas tomarem a sua cerveja, foi graças a esse debate. Se a baderna que tinha lá em 2014, 2013, ela era tão forte, foi porque nós fizemos a discussão. Eu lembro de outro assunto extremamente sensível, foi quando nós queríamos que as pessoas não ficassem na rua em frente às conveniências, trancando o trânsito, bebendo, foi um debate extremamente forte. Nós lotamos a Câmara Municipal. Eu me lembro quando eu me tornei o primeiro vereador a falar sobre prevenção ao suicídio. O silêncio no plenário daquelas 276 pessoas. Enquanto o palestrante falava, eu ficava olhando para aquele plenário e vendo o que essas pessoas estão pensando. Como foi agora, eu acabo de descobrir que eu me torno o primeiro vereador da história de um município a levar o debate contra o alcoolismo para dentro da Câmara dos Alcoólicos Anônimos, onde muitos deixaram de ser anônimos e tiveram a coragem de ir lá falar. Então, foram discussões que eu não consigo listar uma para você. Eu fui discutir emenda impositiva enquanto nem o Congresso Nacional estava discutindo.
Nós estamos pilotando isso e eu comecei esse debate em 2013. Eu tenho artigo escrito sobre isso, eu tenho registro sobre isso. Eu fiquei 4 anos malhando em ferro frio, dizendo para os vereadores: a emenda impositiva vai fazer com que você indique o recurso na escola que precisa ser atendida. E o óbvio, ele não compreendia, ele não entendia, porque passava pela decisão política da interferência dos executivos dentro da estrutura legislativa. E hoje, se tem CEIM, se tem escola, se tem entidades recebendo recurso de emenda impositiva colocado por vereador, eu tenho a grata satisfação de dizer: isso nasceu no meu coração, passou por mim e a gente conseguiu. E olha a ironia, né? Estou lembrando da emenda impositiva, eu aprovo a emenda impositiva no final de 2016, em dezembro, e eu perdi a eleição de reeleição e não tive como usar a emenda impositiva. As ironias da vida, Da né? vida política. Então eu não tenho assim, Juliel, só uma coisa. Eu tenho tudo que eu tive vontade de discutir, de debater. Há quanto tempo eu estou falando que a gente precisa abrir a Weimar Gonçalves Torres a partir da Rua Brasil, tornando uma avenida linda, iluminada, sentido Campo Grande, passando ali pela Baixo Madeiras. Eu estou falando disso há muito tempo. Eu estou falando que a Monte Alegre precisa ser mão única. Eu não sou engenheiro de tráfego de trânsito, mas qualquer pessoa em sã consciência sabe que a cidade, quando ela avança e cresce, você precisa tomar decisões que nem sempre são populares, mas elas são necessárias. Cadê o binário da Rua de Cima com a Monte Alegre fazendo contraponto? Eu estou discutindo isso. E você perde eleitores por ter posicionamento, né? Eu tenho muita dificuldade de falar, às vezes, o que a pessoa quer escutar. Às vezes, o que ela quer escutar não dá para fazer. E você tem que falar: olha, eu não consigo fazer. Como é que nós vamos fazer? Não entra na minha cabeça, por exemplo, que a prefeitura não pode colocar um sinaleiro na BR que vai para Ponta Porã, ali na frente do Campo Dourado. Se Campo Grande tem, por que Dourados não pode ter? Pega o carro, faz um anel viário em torno de Campo Grande, você vai ver os semáforos que tem ao longo. Fátima do Sul, pega lá o entorno de Fátima do Sul, passa dentro da cidade o anel viário. Então, eu fico muito aborrecido quando um fica jogando para o outro, sabe? Interessa, você tem que resolver o negócio. Isso aqui não é problema meu, é do governo do Estado. O governo do Estado, eu não posso legislar dentro da aldeia indígena por nome nas ruas que tem lá, vai ficar sem nome? Vou esperar um deputado federal ir lá e vir aqui saber que ele tem que colocar um nome? O cara não tem direito a saber que ali tem uma rua? Como é que você explica isso para as pessoas? Essas regras que foram criadas, ultrapassadas, elas precisam ter alguém que chega lá e fala: oh, vamos refazer isso aqui? Se a reserva indígena, os povos originários, está dentro do município, por que o vereador não pode? Ué, sabe, eu não entendo. E eu não consigo aceitar isso. Eu penso que é isso que me move assim a querer ser o chato da roda, a falar, a fazer o debate, enfim. Nesse sentido, né, com temas polêmicos na qual o senhor enfrentou ao longo desses mandatos aí. Tem alguma crítica que foi feita ao senhor que o senhor acredita ter sido justa? Eu penso que toda crítica, quando ela é carregada de verdade, ela é justa. A pessoa tem o direito, ela tem o direito. O que não dá para ser é canalha, juiz, e querer condenar as pessoas pelo trabalho que elas fazem. Quando eu vejo um indivíduo fazendo uma crítica, seja a mim ou seja ao governo, se ela vem carregada de verdade sincera, tá tudo bem, a gente precisa ouvir e ele sabe a dor que está vivendo. Agora, quando ela vem carregada de maldade, de inveja, do jogo sujo que é, aí essa me pega, me machuca. Porque no mano a mano eu topo, vamos embora. Se você me convencer, eu vou com você. Do contrário, mas a política é um baile de máscaras, né? É uma sala de espelhos. E você precisa saber jogar o jogo, senão você nem participa da festa. E eu não estou falando de bagunça, estou falando da comemoração do ato concreto de uma realização que acontece. Que às vezes o sentimento da inveja por si só, porque às vezes a pessoa deixa escapar, né? Eu nunca esqueço do livro do Fábio de Mello e do Gabriel Chalita que eu li, que o amigo, e aí eu estou usando essa referência do amigo, mas
eu vou trazer para o bom pensamento da crítica boa, você não conhece na hora da dor. Porque na hora da dor todo mundo chora junto, né? Mas é na hora da felicidade. Quando você compra uma casa e a pessoa comemora com você aquela compra da casa de maneira sincera, verdadeira, quando você testemunha um amigo tendo uma vitória. Então, esse sentimento bom, ele é genuíno. E na política isso é... Tem hora que é muito difícil você saber se aquilo é sincero ou se aquilo faz parte do baile de máscara só para te seduzir e tocar. Eu sei que eu não estou na listinha lá para ser eleito, porque tem os professores de Deus que falam, né? Mas eu nunca tive, eu virei vereador, então eu vou tentar, e eu vou tentar sempre, né? Então, eu não apareço em pesquisa, mas eu nunca apareci. Eu lembro, eu tenho um tio meu que ele fica monitorando as pesquisas, ele mostrou para mim uma semana antes da de vereador, meu nome não aparecia, e eu falava, nós vamos ficar entre os 5 mais votados, nós vamos ficar. E ele falou assim para mim, é bom que você me anima, né? Eu falei, claro. E eu fui o 5º mais votado, nós ganhamos a eleição. Mas não foi só agora, eu lembro a primeira vez que eu disputei, quando as pesquisas saíam no Diário do Povo, não era nem Diário M, do Diário do Povo. O dono do Mercado Leite assinava. E um dia ele falou, mas seu nome não apareceu na pesquisa. Eu falei, tá bom. Claro que eu fico triste, né? Quem é que não quer que apareça na pesquisa? Mas quem sabe eu esteja construindo um caminho e queira Deus que no dia da eleição as pessoas lembrem e falem assim, pô, vou votar nesse cara, vou dar uma chance para ele. E aí é confiar mesmo, acreditar. E para esse eleitor, quanto mandatário, quais são as principais bandeiras que o senhor quer levar? Porque, obviamente, o deputado ele vai trabalhar com várias situações. Educação, saúde, cultura, saneamento básico, enfim, várias questões, a parte econômica. Mas aquilo que o senhor fala, não, eu acho que é uma bandeira que eu quero comprar enquanto deputado. Todo mundo que quiser falar comigo, fala comigo. O autismo entrou na minha vida na escuta. Eu não conheço um outro político que construiu um conselho legislativo em volta dele. Eu construí. E não foi hoje. Faz tempo. E um dia me chega a Isabelle e fala para mim, meu filho é autista, eu queria que você defendesse as famílias atípicas. Eu nem sabia o que era família atípica. E eu me encantei pelaquela luta e eu sonhei junto com ela. E eu não dei sossego nem um dia enquanto o neuropediatra não começou a atender. Eu não fui lá ainda na clínica do neuropediatra. Talvez ele nem saiba de mim. Mas eu tenho os documentos, os debates, os discursos, a frente parlamentar que não nasceu, porque eu não tive assinatura de outros colegas para que ela nascesse, para defender o neuropediatra, mas o neuropediatra está atendendo. Então, eu não sou homem de uma causa só. Eu não sou um político de uma causa só. A causa que é justa e que chega a mim, eu quero ajudar. Então, eu acho que esse eleitor ele tem que esperar de mim tudo isso que eu falei. Eu sonho um novo prédio para o Hospital da Vida. Se ele entende que isso é importante, ele pega na minha mão, nós vamos junto. Eu sonho o Anel Viário Sul. Se ele pega na minha mão, a gente vai junto. E se eu não sei do assunto, ele me ensinar e ele falar comigo e ele me der o caminho, ele vai ter um deputado para ir com ele. Eu nunca me escondi de ninguém. Sou eu que atendo as pessoas. Meu número de celular é o mesmo há 20 anos. Desde quando era a Mericel, ganhei da minha namorada, que é minha mulher hoje. Mãe dos meus filhos. Meu filho tem 21 anos. Era a Sandy Júnior que fazia propaganda do telefone celular. Então eu atendo, meu número de WhatsApp está no meu Facebook desde 2013. Agora, é muito engraçado quando um vídeo viraliza, ele fura a bolha de quem segue e vem aquele tonto e fala assim, agora você aparece, agora você me viu. Com todo respeito, agora você me viu. Mas eu estou no player faz tempo, eu estou aqui ó, conversando. Né? E quem quiser falar comigo, fala comigo. Desculpa eu falar tonto, mas é que tem hora que vem umas imbecilidades, né? E a pessoa acha que só porque você é político, você não pode contrapor. Uhum. Né? É diferente quando você é educado, quando você faz um questionamento. Ah, mas agora você aparece, a hora de fazer campanha é agora. Eu queria falar antes o meu número, eu não podia. Eu passei na convenção dia 5, eu tive que ficar do dia 5 até o dia 16 em silêncio. Eu não podia falar meu número. Agora eu posso.
Então agora é hora de eu falar para as pessoas, olha eu aqui, eu sou candidato. O prefeito Marçal fez um adesivo ali, né? E reuniu o povo, e gritando Riedel e Reinaldo, e eu coloquei meu papelzinho e falei, e eu também, eu também. Então é a chance. E eu sei que ninguém lá vota em mim. Todo mundo ali já tem seus candidatos, né? E tem uns que não querem nem abraçar a gente, porque fala assim, vai que meu candidato vê que eu tô com o Marcelo, já vai. É, Eu sei como é. Então a hora do. E se as pessoas entendessem isso, Juliel, que ela tem a chance de se aproximar do político agora, de dizer para o político, olha para esse problema, elas às vezes não têm essa ideia, sabe? Elas não têm essa. Porque tá machucada, porque já teve. E eu já vivi tanta história, eu já teve gente que amassou meu santinho, tacou no chão assim e virou meu amigo depois. Procura a Ana Maria Benites. Eu gosto de dar nome, porque se a pessoa achar que eu estou mentindo, vá atrás ver que ela existe. Ela é mãe do João. Eu fui falar com ela em 2008, eu acho, ali no Jardim Pantanal. E ela foi muito grossa comigo. Ela descarregou assim. E eu estava com a minha avó até. Aí ela estava tomando um tereré, eu pedi um tereré, ela me deu, depois ela falou, mas é você que é o candidato? Eu falei, sou eu. No fundo, ela tinha uma dor. Um outro político a maltratou. E ela achava que todo político era assim. Passou um tempo, ela descobriu onde eu morava, foi de bicicleta, pegou meus papelzinhos lá e começou a pedir voto para mim. E hoje ela é minha amiga, frequenta a minha casa, eu vou na casa dela. E a nossa amizade, ó, em 2008 para cá, olha quanto tempo, quase 20 anos. Então, são esses os desafios, são as histórias. Marcelo, a partir dessa resiliência sua, né? É, Haja resiliência, viu? é, Haja resiliência, porque tem hora que. ser resiliente e uma pessoa continua, né? De fato, né? E aí o senhor usa aquela expressão, né? Faça acontecer. Por que essa expressão assim? Porque se você não fizer acontecer, as pessoas morrem na fila. Se você não fizer acontecer, as pessoas morrem no hospital. A doença, o acidente, ele faz parte da nossa vida. Todo mundo está sujeito a um sinistro. Mas quando você não faz acontecer, as pessoas morrem. E não é só, eu estou falando das pessoas morrerem mesmo. Elas morrem estando vivas. O que mais tem é morto-vivo andando por aí. Porque não fizeram acontecer nas suas vidas, porque não tiveram coragem de lutar pelo que elas acreditam, porque em algum momento elas tiveram medo, porque em algum momento alguém as julgaram ou as julgou. E a gente tem que nascer nessa vida para fazer acontecer. Quantas pessoas não conseguiram casar? Porque em algum momento elas desistiram. Quantas pessoas que moram aqui em Dourados e não conhecem Fátima do Sul? Nunca foi ali em Fátima do Sul. Conhecem o quintal de casa, o mundo delas. E eu penso que o Faça Acontecer, ele na campanha de 2014, na campanha de 2024, a gente estava lá em casa e campanha de vereador é muito dura. Às vezes o cara vira governador, mas não se elege vereador. Campanha de vereador é dura demais. E de campanha de 2020, eu tinha perdido a de 16 por 52 votos. Num mandato gigante que eu fiquei 4 anos tendo que explicar para muita gente como eu perdi a eleição. Eles não acreditavam. Como que você perdeu? Eu perdi a eleição, a reeleição. E a gente estava lá pensando o mote da campanha em 2024 e o Murilo, meu filho, falou assim, a gente tem que fazer acontecer. Eu falei, é isso, é isso. Se furar o pneu, vai de a pé. Se não for conseguir de a pé, pega uma carona, mas você tem que chegar. E essa frase entrou com muita força no meu coração. E eu falei, a gente tem que fazer acontecer. E aí quando você vem para uma disputa que você sabe que você não é o cara, o dono da bola, e que você está num jogo extremamente difícil, ou a gente faz acontecer, ou a gente faz acontecer. Não tem outro caminho. Né? Não, você não tem um plano B. Então eu adotei essa frase para a minha vida. Né? Todo dia eu levanto e falo, eu lembro disso. A gente tem que fazer acontecer na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia.
E o Faça Acontecer veio para dentro da campanha e veio para dentro da minha vida. Então, eu faço acontecer. Quando eu não tinha quem me apresentasse numa fita cassete que eu gravei em 1999, que meu melhor amigo, com uma voz de Cid Moreira, travou e não saía nada, eu apresentei eu mesmo. Vem aí narrando, eu mesmo apresentando o Marcelo Mourão. Então, eu olho para trás e, cara, eu venho fazendo acontecer. E não é pretenciosismo, não é arrogância, porque às vezes quando você fala, a pessoa, nossa, esse cara se acha demais. Não é. Meu amigo, a pista está aí, ela convida a gente a viver. E tem gente que prefere ficar julgando os outros do que viver. Então, eu faço. Um dia o professor do quarto ano, professor Nivaldo, era estudos sociais, não era nem geografia. Eu passei, depois que eu passei do terceiro, daquelas 3 repetições do primeiro ano, eu fui embora. No quarto ano, eu precisava de 8 para passar em estudos sociais. E o professor Nivaldo veio me dar a matéria e eu falei para ele, o senhor acha que eu consigo 8? Ele falou, não, acho que não. Aí eu falei, tá bom. Eu fui, estudei, eu tirei 10. Sobrou ponto. Então, se isso não é fazer acontecer, eu não sei o que é, né? Quando a Aureliana olhou para mim e eu falei que queria casar com ela e ela deu só uma risadinha de canto de boca e ela seguiu a vida dela, ela é minha esposa hoje, a gente tem uma família linda. Então, a minha vida é um faço acontecer. Eu faço. Nem sempre é fácil, mas eu acredito muito. O meu terapeuta falou para mim outro dia que a verdade brilha. E aquilo para mim foi libertador. O Juliel, a verdade brilha, meu irmão. Você pode sofrer aqui dentro, o que for. Sempre tem um canalha que quer puxar seu tapete. Não tem jeito. A mentira ela vai até uma altura, mas depois a verdade vem, chega arregaçando e atravessa e vai embora. Então é isso. Se eu acreditar que a mentira vai sobrepor a verdade, eu não consigo viver, né? Não dá, né? E assim é em tudo. Nas novelas, nos filmes, né? O mocinho sempre sofre bastante, né, rapaz? E tem hora que ele ainda vira o vilão da história. Sim. Mas a verdade tem que vir. Então, o faça acontecer é isso. Faça acontecer. A gente está aqui hoje, feliz. Eu lembro daqui da sala a luta do meu amigo Zé Henrique para ligar esse bendito computador que não funcionava. Ele fez um investimento danado, foi uma luta. Você imaginou se ele desistisse, rapaz? Nós nem tava aqui conversando. De jeito nenhum. E os bons se encontram. Aí achou você, achou a Raquel. Raquel, que eu pedi para votar em mim, 22.500, Raquel. Você vai achando pessoas. Eu estou vivendo uma campanha, eu já fiz tantas campanhas, estou disputando eleição há tanto tempo. Rapaz, pensa num time querido, um time do bem. Meu filho, minha filha, minha Maria, que veio de Fátima do Sul, meu filho se apaixonou por ela, agora ela já é da nossa família, todo mundo ajudando. Eu recebi uma mensagem do Ezequiel Gonzalez, radialista, ontem, radialista que me entrevistou quando eu tinha 15 anos de idade. Eu posso ler para você a Claro. mensagem que ele mandou para mim? Só falta ele ter apagado, eu espero que não. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Ezequiel Gonzalez. Ah, tá aqui. Ó, minha gente, você vê que não é mentira o que eu estou falando para você. Lê a mensagem, vou deixar ele ler a mensagem. Vamos embora, meu filho está falando que eu tenho que ir embora. Amigo Marcelo Mourão aqui, quando poder estar. Tá bom, meu, obrigado por responder aqui. Foguete não tem ré, vai pra cima. Aí falou, amanhã posso te ligar. Bora então, Marcelo. Você sabe que eu não me envolvo muito com política, mas senti no meu coração que dessa vez chegou a hora de sair do muro e apoiar e ser parceiro. E você é o cara, ok? Boa noite, amanhã. Amanhã me ligue. Falando que quer me ajudar. Esse radialista, ele me entrevistou, eu tinha 15 anos de idade, lá na Grande FM. Sempre foi muito querido comigo. Ele nunca falou comigo sobre política. Falou agora. Então eu quero crer que vai chegar um momento em que as pessoas elas vão vir. Eu quero muito ganhar a eleição, viu? Eu quero muito ser deputado estadual. Eu quero muito ajudar a cidade. Eu quero muito, muito, muito. Eu estou fazendo minha parte. Eu sou candidato e vou fazer a campanha. O resto é a mão de Deus, é a hora que tiver que ser. E às vezes demora um pouco, não é na hora que você quer. Mas eu sinto nessa campanha que pode ser agora.
sabe? Que pode ser agora. Agora, para finalizar, um espaço aberto para você falar com aqueles que estão Espaço nos... aberto. Espaço aberto. Ô, Juliel, agradecer, porque poucas vezes a gente que tem tanta coisa para falar e pensar tem a oportunidade de participar de um bate-papo tão bom, que sai daquela mesmice de quem, quando, onde, porquê. Você é muito bom no que você faz e você tem uma sensibilidade que poucos comunicadores têm, tá? Siga a sua jornada, caminhe aí. Zé Henrique, muito obrigado, você é um querido comigo. Zé Henrique, ele era secretário de comunicação do governo há 26 anos atrás. E eu era um daqueles que entrava lá para pedir patrocínio, que eu queria ir para Barretos, viajar. E o Zé, tinha uma outra galera lá, o Tada. Eles meio que me adotaram. Um dia eles fizeram uma vaquinha lá e arrumou o dinheiro para mim pegar o Viação Moto e ir para Barretos. Juntaram R$ 200. Então você pensa, R$ 200 há 20 anos atrás mudava a vida da pessoa. E eu fiquei 10 dias lá em Barretos. Então, hoje estou aqui como vereador e eu vou ser grande ainda na política. Eu vou longe. Eu quero avançar. E vai ter gente que vai escutar isso e vai falar, rapaz, esse cara se acha demais. Rapaz, eu sei de onde eu vim. Eu sei o chinelo de dedo que eu usei lá na Vila Ubiratã. Então, eu tendo saúde e tendo chance de debater, eu quero. E que Dourados me dê a chance de ser o deputado estadual que ela nunca teve. O deputado estadual que a cidade nunca teve. Com respeito a todos os que passaram por aí. Mas nenhum deles até hoje construiu um prédio novo para o hospital que nasceu na década de 70 e que o tempo passou, a cidade cresceu e o prédio é o mesmo. Então eu quero sim essa chance de ser um novo deputado estadual. Meu número é 22500, que no dia da eleição você vá lá, lembre de mim e fala, eu vou votar no Marcelo Mourão. 22500, vai tocar a musiquinha, vai confirmar, vai ver minha cara e eu vou ganhar a eleição. Tchau. Bom, Marcelo, obrigado pela sua presença aqui. Esse foi mais um episódio do FolhaCast. Até mais.